Aleluia, graça e paz, boa noite a todos, boa noite pessoal da igreja, o pessoal que está de casa, nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos começando mais um culto nessa quarta-feira, para a honra e glória do Senhor. E o pastor acabou de me pedir para abrir o culto aqui e, na verdade, eu até queria contar uma história que aconteceu comigo hoje e acabou que deu certo. Hoje até pedi oportunidade para ele para contar. Eu estava conversando com uma amiga minha, amiga de muitos anos já, a gente estudou junto, ela é até aqui da Vila Operária, e estávamos conversando hoje via WhatsApp, e a gente conversando sobre vários assuntos. Nós temos filhos em comum, estudam na mesma escola, e aí veio o assunto. Creio que todos já devem ter visto falar hoje sobre aquela moça que o rapaz que a estuprou, ou supostamente a estuprou, o negócio do homicídio, o estupro culposo lá, tudo aquele que tem que deu. E aí eu peguei e questionei com ela. Falei, não, eu acho que se o juiz tirou o cara é porque às vezes não tinha prova nem nada. Aí começou. Ela me contou uma história que eu confesso para os irmãos, eu chorei a tarde inteira. Ela me contou que ela foi abusada quando era criança e contou várias coisas que não vêm ao caso, mas ela falou algo para mim muito, que me pegou muito. Ela falou: Tiago, quando a sua filha chegar em você e falar, pai, aconteceu isso, acredita nela, porque o meu pai não acreditou em mim. E ela tentou tirar a vida dela por 3 vezes. Todas as vezes que ela tentou tirar a vida dela, o pai dela brigava com ela. Você quer morrer por quê? Se mata logo. E aí eu peguei conversando com ela, conversei um bom tempo. Falei, mas por que você não falou para o seu pai o que aconteceu? Ela falou, não, eu não falei para ele porque não se perdoaria. Ele é um cara muito rude, ele é um cara militar. E eu parei para pensar no quanto que as pessoas são frágeis hoje. Às vezes a gente vê uma pessoa, o sorriso de uma pessoa, às vezes a gente vê a pessoa brincando, às vezes a gente vê a pessoa se divertindo, e você não vê o que passa atrás. Às vezes a gente chega na igreja, olha para a pessoa está rindo, só que você não sabe o que ela passou. Nunca passou pela minha cabeça que ela tinha pelo menos. E é forte a história dela. Foi algo assim de coisa de cinema. E às vezes a gente se preocupa tanto em questionar e brigar, quando na verdade as pessoas só precisavam conversar. No final ela falou, Tiago, eu nunca falei isso para ninguém. Ninguém sabe disso, eu falei para você. E ela falou, eu tirei um peso de dentro de mim, está te contando isso. Mas ela, eu perguntei, mas por que você falou isso para mim? Eu creio que Deus tem tudo, Deus planeja tudo na vida da gente para que as coisas aconteçam. E eu falei, por que você falou isso para mim? Do nada você chegou e falou isso para mim? Logo para mim? Falei 2 coisas. Uma, que você destruiu o meu dia, que eu nunca passava pela minha cabeça que eu tinha acontecido com você. A gente era muito amigo, a gente era muito apegado mesmo quando era mais novo. Aí casamos, cada um seguiu sua vida. Falei, e outra que agora eu tenho medo de minha filha sair na rua. E de filho eu tenho 3. Aí a gente fica com medo de tudo. E ela falou para mim, não, eu falei para você porque você estruturou sua família dentro da igreja. E eu quero estruturar a minha. Não quero ter a mesma vida que você. Ela falou com essas palavras, ela não quero ter a mesma vida que você, para você não achar que eu estou com inveja. Mas eu quero ver as minhas filhas dançando, cantando dentro da igreja. E eu escolhi a sua igreja para estar congregando junto com vocês. Eu peguei, chamei e falei, vamos participar com a gente, vamos estar indo lá. Aí ela não estava morando aqui na cidade, ela está morando fora. Em janeiro lá retorna. E eu vou trazer ela. Onde eu quero chegar com isso? Ela falou, eu perguntei, mas por quê? Eu falei, deve ter algum motivo.
Ela falou: não, porque eu vejo os vídeos que você posta, eu vejo você na igreja, eu vejo você tocando bateria, e eu vejo quem você era e vejo quem você se tornou. Então eu parei para pensar algumas coisas que assim, o pastor sempre prega aqui, que é o que? A igreja somos nós. As nossas atitudes têm que mostrar para as pessoas que nós somos diferentes. É o que a gente estava conversando ontem no ensaio. Nós temos que ser espelho para as pessoas de fora. As pessoas têm que olhar para a gente e falar: não, eu quero uma vida assim, eu quero uma vida tranquila. O que não é tão tranquila quanto eles pensam, mas se está ruim para a gente que está em Cristo, imagina para quem não está em Cristo. Então, era só pequena história que eu queria contar, que marcou muito. E para a gente se preocupar mais e olhar mais para as pessoas. Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias a respeito disso, sobre pessoas, sobre família, sobre pessoas machucadas, sobre pessoas que às vezes a gente magoou, às vezes a gente não tem contato por causa de bobeira. Amém? Vamos estar ficando de pé, vamos estar orando para... Glorioso Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos em Tua presença nessa noite, Deus, para que o Senhor possa vir de encontro a cada vida, Pai, a cada pessoa que entrou aqui hoje, Pai, que o Senhor possa estar em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, abençoando a vida de cada um, Pai. Nos direciona nesse culto, direciona a palavra, direciona o louvor, que cada instrumento, que cada voz, que o pregador dessa noite, Pai, seja cheio do Seu Espírito, e que esse Espírito possa resplandecer, Deus, para que as pessoas que veio aqui hoje, as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais, possam sentir a Tua presença, possam sentir o Teu poder, possam sentir a Tua mão aqui na nossa casa hoje, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar tocando, abençoando, curando, Pai, trazendo esperança para a vida das pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é o que te pedimos e te agradecemos nessa noite. Amém. Cumprimento os irmãos na graça e a paz do Senhor, amém? Que nós possamos declarar, que nós possamos ser assim como Zaqueu. Quando ele subiu naquela árvore, ele não teve medo, ele não pensou no que as pessoas iriam falar dele. Ele só pensou no que Jesus ia falar dele, no que Jesus ia pensar nele. E que nós possamos convidar o Espírito Santo para entrar na nossa casa, entrar na nossa família, amém? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Trago tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu,
eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Nessa noite você vai ter a oportunidade de trazer seu dízimo e a sua oferta com muita alegria na casa do Senhor. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Deus dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião,
que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, um domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Oh, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Que nós possamos declarar que fomos escolhidos e separados por Deus e que Ele escolhe os improváveis. E muitas pessoas acham que são incapazes de fazer algumas situações, mas Deus escolhe somente as pessoas improváveis para fazer a obra dele. Muitas pessoas não acham que é insuficiente, mas Jesus sempre fala, Ele nos ama independentemente da gente ser pecador, da gente ser falho. Então vamos declarar essa canção dizendo que nós somos improváveis, mas vencedores em Cristo Jesus. Eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Eu não era escolhido
mas alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, escolhido, vencedor. Escolhido, vencedor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, improvável, escolhido, vencedor. coração possa estar alegre e que você declare e cante essa canção com muita alegria.
alegria, com muito louvor, porque nós não sabemos quando será a nossa última chance aqui. Só Deus sabe. Então, declara essa canção como se hoje fosse o último dia. Exalte e engrandece o nome do Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne e fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que
queridos, a graça e a paz do Senhor. Lembrando, sexta-feira temos oração. O irmão Jerônimo tem um convite dos jovens, né, para sábado agora. Graças e paz, irmãos. Convite para vocês, para toda a igreja, estar conosco aqui, você que nos acompanha através das redes sociais, está conosco aqui no sábado agora, às 19 horas. Nós estaremos aqui reunidos, fazendo a nossa última reunião desse ano de 2020, presencial, aqui na igreja, né? Nosso último evento da rede de jovens aqui na igreja, nosso último culto desse ano de 2020. Então eu deixo o convite para você, toda a igreja, você jovem de 0 a 120 anos, está convidado a estar aqui conosco, ouvir a palavra, adorar o Senhor, cantar, dançar, pular, se alegrar na presença de Deus, porque é isso que Ele quer de nós. Nós sejamos sempre jovens e alegres na presença dEle. Deixo o convite a todos vocês, toda a igreja, toda a idade, a estar conosco aqui. Você não vai se arrepender, vai ser uma bênção. Muitas coisas Deus tem preparado para nós nesse último culto aqui dos jovens, da rede de jovens de Vila Operária aqui. Então, não falte, traga mais 1, mais 10, mais 1000 com vocês aí, e vamos adorar o Senhor com alegria. Amém? Amém, queridos. E lembrando que domingo às 18 horas, nosso culto de celebração e a ceia do Senhor. Amém? Então, são os avisos dessa semana. Querido, que você possa abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 45, verso 16. Gênesis 45, verso 16. Bem fácil, bem no início da Bíblia. Gênesis 45, verso 16 fala de Faraó ouve falar dos irmãos de José. 45, verso 16. Amém? Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isso foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. E disse Faraó a José: dize aos teus irmãos, fazei isto: carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isto: levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para as vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou ao seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive, e ele é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo eles contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-los, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra.
capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões e noite e disse-lhe: Jacó, Jacó. Respondeu-lhe: Eis-me aqui. Então lhe disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. Amém? Senhor, fala conosco através da tua palavra, Senhor, e que o teu Espírito Santo possa trazer a inspiração, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar com cada coração nesta noite, Senhor. Usa-me, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você pode tomar o seu assento? Esse verso 45 em diante, nós pouco meditamos, né? Porque nós sempre falamos muito da história de José, do processo que ele teve, né? Desde a sua saída da casa dos seus pais ainda jovens, depois ele, né, como se diz, foi tentado pelos seus irmãos, né? Tentaram contra a vida de José, mas desistiram, né? Judá diz aos irmãos que era melhor vender aos ismaelitas, e José vai até a terra do Egito. Lá ele é vendido no mercado para um oficial de Faraó chamado Potifar. Ele ali na casa de Potifar, ele começa a prosperar porque a mão de Deus era com ele, a presença de Deus era com ele. E ali tudo que vinha às mãos de José, ele prosperava, e a casa de Potifar estava sendo abençoada através de José, até o momento que a mulher de Potifar se afeiçoa por José e tenta, né, possuí-lo. Mas José, com o temor de Deus, né, sabendo que o mesmo Deus que prosperava é o mesmo Deus que traz santidade para nós. Muitas vezes nós pensamos em Deus somente como aquele Deus que prospera, né, que prospera financeiramente. Mas o Deus que nos prospera é o mesmo Espírito que nos santifica, que nos salva, que nos cura, que nos liberta, né? Não tem só um Deus para prosperar, né? Deus é completo, né? É por inteiro. Quando nós aceitamos Jesus, o Senhor vem morar através do Espírito Santo, Ele começa a fazer a obra. Então algumas pessoas pensam que vir para a igreja, né, é só resolver um problema financeiro, é uma cura. Não. Muitas vezes quando nós vimos e recebemos o Espírito Santo, nós começamos a ser trabalhados por Deus, através do Espírito Santo. Um caráter é formado em nós, né? Enquanto nós pensamos, estamos orando por cura, Deus está nos santificando. Esse é o processo de Deus. Principalmente quando nós oramos em mistérios, em línguas estranhas, a gente ora a Deus e não ao homem. E ali a gente está orando aquilo que Deus quer que a gente ore. Mas aqui nós vimos que José, ele passa todo o processo. Depois ele é incriminado, vai para a prisão. Na prisão ali ele por ter ido inocentemente para a prisão, né, acusado injustamente, a vida dele é poupada. Ele ali na prisão, ele começa a prosperar também. Dentro da cadeia ele prospera. A confiança do encarregado da prisão, né, fica com ele. E José ali, ele está para cuidar dos demais presos. E ali, certa vez, vem dois servidores do rei, né, o padeiro e o copeiro. Os dois têm um sonho, né, e José interpreta ambos os sonhos, né, fala que o padeiro será enforcado dentro de tantos dias, o copeiro será restituído. Esquece-se, passa 2 anos, Faraó tem um sonho, né, das 7 espigas gordas, das 7 vacas gordas, e depois das 7 espigas magras, engolindo as gordas, e as 7 vacas, né, magras, engolindo as gordas, e ele fica sem saber, consulta os magos, intérpretes, mas naquela hora o copeiro lembra-se de José. José é chamado ao palácio, né, revela o que iria acontecer: 7 anos de fartura, mas também 7 anos de seca. Faraó pergunta para José como que ele deveria fazer. José dá a sugestão de guardar 1/5 da produção, 20%, né, para os anos que sucederiam a seca. Nisso José, né, é visto como esse administrador. José mesmo sugere para Faraó, né, coloca um homem, né, assim, capaz, né, de guardar tudo.
mas ele estava falando para o próprio faraó o que ele deveria fazer, né? E José ali, ele é promovido a governador do Egito. E passa-se os 7 anos, né? Logo após ele dar a solução e é promovido, ele já é posto no carro, segundo carro de faraó, é colocado como primeiro-ministro ali do Egito. O faraó já providencia uma esposa para ele, que é Azenate, filho de Potifar, o sacerdote de On, né? E depois ele tem 2 filhos, Manassés, Efraim, e aí, né, vence os 7 anos de seca. José tem o cereal, todos ficam desesperados. O faraó diz: olha, vão até José ali, comprem. Aí os irmãos de José, sabendo que lá na terra de Canaã eles estavam passando também, eles vão para lá, né? José reconhece eles, dá um susto neles, né? Pega, né, ali um dos irmãos e manda os demais embora, traz Benjamim, ele dá um susto nele, depois se revela. Aí Faraó fica sabendo que os irmãos de José tinham chegado lá. Aí Faraó, já grato, porque realmente a palavra de Deus se cumpriu na vida de José, e o Egito está salvo, né? O Egito está rico. Em vez do Egito ser destruído, o Egito prospera mais ainda, porque compra todas as terras, José compra. Agora Faraó, ele tem uma imensa gratidão com aquele hebreu escravo, mas não era um simples escravo de Deus, porque quem tem o Espírito de Deus não é qualquer pessoa, porque tem o Espírito do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então ele não é qualquer pessoa. E José, o faraó, ele tem gratidão, e agora olha, uma maneira de demonstrar essa gratidão é o que? É beneficiando a família de José. E faraó mesmo, José não pede nada, irmãos, mas ele mesmo quer honrar o pai, os irmãos de José com a melhor terra do Egito, irmãos. Quando você anda na presença de Deus e você passa pelo processo que Deus tem nas nossas vidas, que não é fácil, nem todo mundo aguenta, quando você chega no final, irmãos, você nem precisa pedir, porque as bênçãos te acompanharão. Até os teus serão abençoados, porque a bênção de Deus, ela é uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então José, ele passa o processo, né? Como passou Abraão também, porque Abraão, né, o que recebeu a palavra, né, seu bisavô recebe uma palavra que era para ele sair da terra de Ur dos Caldeus, sem saber para onde ir, sem uma descendência, sem um filho. E Deus fala para ele: olha, farei de ti uma grande nação. Deus fala para Isaac: farei de ti uma grande nação. Deus fala para Jacó: farei de ti uma grande nação. E Deus também dá um sonho para José, que o sol e a lua e 11 estrelas se curvariam diante dele, que o feixe dele se levantaria diante do feixe dos demais irmãos. Querido, receba uma palavra. Você tem uma palavra de Deus na sua vida, caminhe debaixo dessa palavra, porque vai acontecer. Deus não faz nada antes de falar com os seus profetas, né? Então, caminhe na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para a sua vida. E José caminhou debaixo dessa palavra, e sabemos que Abraão espera 25 anos, né, pelo processo. Esperar em Deus, irmão, aguardar em Deus não é fácil, porque nisso ele teve que percorrer a terra. A Bíblia diz que Abraão percorreu a terra, monta a barraca, desmonta a barraca, espera, né? Vai para o Egito, volta para o Egito. É guerra que ele tem para salvar seu sobrinho Ló. Então, irmãos, a caminhada com Deus é trabalho também, né? A graça de Jesus nos abençoa, mas o processo, é suado, né? É suado. E às vezes, querido, para a gente experimentar a graça de Deus, a gente precisa também exercer graça, sabe? Precisamos aprender a exercer graça. Hoje diz que nem relógio trabalha de graça, né? Nem relógio trabalha de graça. Mas nós que servimos a Deus precisamos exercer graça primeiro, para recebermos graça. A Bíblia fala que Jacó, pai de José, ele vai para a terra, né, de Padã Arã, para se casar, porque Esaú estava fugindo dele. Ele estava fugindo de Esaú, porque estava com medo de Esaú matar ele, né? Ele havia roubado a primogenitura de Esaú, e ele foge, né? Precisava fugir, né? Fugiu. Chegou lá, ele viu Raquel, ele afeiçoou por Raquel. Ele não tinha como dar um dote, nada por Raquel.
oferece 7 anos de trabalho. Aí na noite do casamento, Labão engana ele, da Lia. Aí Labão vai só enganando ele. Fala, olha, eu sei que você gosta mais nova, então trabalha mais 7 anos. Trabalhou 14 anos. Aí ainda mais isso, ainda trabalhou mais 6 anos. 6 anos para Labão. 20 anos ele ficou longe, fora da casa dele. Até um dia que Deus deu um salário para ele. O que foi? Ele separou as ovelhas, as malhadas, né, de uma cor. E Jacó, Deus deu a sabedoria dele de pegar, ali beirando o rio, né, aquela vara descascada, e aqueles que olhavam aquela vara, elas se tornavam mais fecundas. Deus deu uma estratégia, e ali o rebanho que era de Labão passou tudo para Jacó, né? Por quê? Porque lá atrás ele trabalhou de graça para Labão, mas a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, irmãos. Talvez muitas vezes você fique pensando, eu estou vindo aqui na igreja há quantos anos, né? Já fiz isso, e parece que nunca, né, eu sou abençoado. Não, querido, vai chegar o dia que a tua bênção vai chegar, porque se você exercer graça, Deus vai levantar alguém para exercer graça na sua e na minha vida, querido. E José, ele foi para a casa de Potifar, trabalhou de graça também, a troco da comida. Escravo trabalha a troco da comida. Trabalhou na prisão também, mas chegou um dia que Deus ali o abençoou, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Então ele trabalhou de graça, mas agora ele está recebendo a bênção de Deus, irmãos. Esse é o processo que muitos não querem. Trabalhar na obra de Deus, não vou ganhar nada, elogio, né, só se lasca, eu vou gastar mais dinheiro, né, mais tempo, eu vou correr atrás do que é meu, né? Se eu não trabalhar, eu não como, né? Alguns irmãos pensam dessa forma, né? Mas não entende, irmãos. Se você fizer algo para Deus, saiba de uma coisa: Deus não vai te deixar você voltar com as mãos vazias, porque Ele é compensador, galardoador do que o buscam. Você vai receber o galardão, amém? Então, querido, passou o processo. José passou o processo, ele está abençoado. Mas e agora? A família. A bênção está tão grande que agora a bênção está alcançando a família. Está alcançando primeiramente quem? Os irmãos. O que os irmãos mereciam depois do que eles fizeram com José? Tentaram mandar, venderam ele como escravo, falaram para o pai dele que ele estava morto, né? O pai dele sofreu anos pensando que o José estava morto. Que filhos desnaturados, né? Que homens malvados. Eles mereciam o quê? Morrer, chicote, né? Paulada, cadeia neles, né? Querido, esses irmãos somos nós, porque nós pisamos na bola com Deus. Nós já fizemos coisas terríveis, já talvez lá antes da nossa conversão, e ainda até mesmo nós como crente, ainda volta e meia nós fazemos coisas que fogem da nossa alçada, mas mesmo assim Deus nos abençoa. Essa é a graça de Deus. Sabe por que os irmãos foram abençoados de José? Por causa de José, porque José passou o processo. Ele passou o processo. E sabe quem passou o processo por mim e por você? E nós somos abençoados? É Jesus Cristo de Nazaré. José é uma tipologia de Cristo. Foi aquele irmão mais velho que foi lá e passou por nós, sofreu o processo, foi moído, foi transpassado, né? E pelas suas pisaduras nós somos sarados, pelas suas pisaduras nós somos, né, curados. Ele se fez pobre para nos enriquecer, né? Ele se tornou enfermo para que nós fôssemos curados, né? Pelo seu sangue nós somos libertos. Então, querido, quando Deus tem um propósito na minha e na sua vida, muitas vezes nós pensamos aqui, só em mim. Mas as coisas de Deus não são assim, irmãos, porque tudo que Deus faz é grande, é transbordante, e isso vai alcançar todos que estiverem em nossa volta. Não pense que a bênção vai chegar só para você, não, vai chegar para a sua família, vai chegar para os seus irmãos de igreja, vai chegar até mesmo para aqueles que foram seus inimigos, irmãos.
até eles vão ser abençoados. Sabe por que José fez isso? Porque ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Qual era o propósito de Deus na vida de José? Abraão era através dele que faria uma nação, veio Isaac. De Isaac veio Jacó, né? Veio Esaú e veio Jacó. Jacó veio os 12. Mas nós sabemos que quem deu prosseguimento para a família que veio Jesus foi Judá. Porque Judá fez com que José não morresse, né? Foi através de Judá, da tribo de Judá, que veio Davi, que passou o processo também. Aí veio lá na frente Jesus Cristo de Nazaré. Mas José, não foi através dele que fez uma nação, mas ele entendeu, sabe qual o propósito de José na vida dele? Era a conservação dos seus. Lá na frente, quando o Jacó morre, os irmãos ficam com medo. Lá no último capítulo, lá no 50, eles ficam com medo, José vai matar nós. Foram lá sepultar Jacó em Canaã e voltaram. Os irmãos, olha, nós se curvamos diante de ti, nós somos teus servos. Olha a profecia cumprindo lá, que os 11 feixes iam se dobrar diante dele. Irmãos, Deus cumpre o que ele fala. A palavra de Deus não volta vazia, ela faz aquilo que é designada. Agora os irmãos ficam com o maior medo de José e curvam dele, nós somos teus servos. Olha como é que é. Lá era um valentão, né? Jogou José na cisterna, né? Queria matar. Agora, meu filho, o jogo virou. A coisa virou. Agora, ó, eles estão com medo, porque José podia mandar matar eles. Mas José não faz, sabe por quê? Porque José entendeu que o bem que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. E tudo isso foi para quê? Para a conservação de vocês e de muitos. Porque foi a conservação dos egípcios, foi a conservação do povo de Israel. Então ele entendeu o propósito, irmãos. Tem uns que vão descender a família, mas outros vão sustentar a família. Esse é o propósito. Muitas vezes a gente não entende o propósito, a gente quer fazer o papel do um do outro. Não, querido, cada dedo tem uma função. Cada um dentro da casa do Senhor tem a sua função. Você não é uma peça inútil. Deus tem um propósito particular com cada um. Deus tem uma particularidade. Um vai ser líder, outro não vai ser. Mas vai ter aquele que vai sustentar, que é importante também para o corpo de Cristo, irmãos. Querido, todo mundo é importante na família. Até mesmo aquele filho que dá trabalho, aquela filha que dá trabalho, tem importância também. E ele também não deixa de ser abençoado, sabe por quê? Porque é filho. Essa é a condição dos irmãos terem abençoado, sabe por quê? Porque eles eram filhos de Jacó, e a promessa de Deus estava sobre Israel, que faria dele uma grande nação. Então a palavra estava comprometida lá atrás, e através daquela palavra comprometida na sua vida, na minha vida, será para mim e para as suas futuras gerações. Nós pensamos, nós temos que batalhar pela nossa fé, servir a Deus, às vezes sofrer o processo, sabe por quê, querido? Para que os nossos familiares, nossos filhos, nossos netos lá na frente, irmãos, carreguem esse legado. Porque a Bíblia fala também que se nós pecarmos, até a 4ª geração visitará a iniquidade. Então por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Se José ele pecasse lá na casa de Potifar, e ele tivesse a vida dele ceifado, irmão, o que seria lá na frente? Por isso que a gente tem que pensar 2 vezes antes de pecar. Porque às vezes, como a bênção alcança também os nossos familiares, o pecado também alcança. Às vezes um pecado de adultério num casal, irmãos, arrebenta com a família, os filhos ficam arrebentados ali, até tem problema no casamento futuro lá, sabe por quê? Por causa de um caso de adultério na família. Carrega a consequência daquilo. Por isso a gente precisa pensar e vigiar muito antes de errar, irmãos. Precisa. A gente precisa tomar passos. Às vezes eu penso, irmãos, às vezes quantas situações já aconteceram comigo, eu penso assim, não, eu não posso errar, porque eu tenho um pai e uma mãe que não pode passar uma vergonha agora no final da vida deles, que tem uma igreja que precisa, queridos. Se a gente fosse, na hora que a gente fosse pensar, pecar, a gente pensasse na família, a gente não fazia besteira.
Por isso a importância da família, né? De quem às vezes é casado, às vezes tem vontade de chegar lá e brigar com o patrão, brigar com um coleguinha de trabalho. Não, eu não vou aceitar desaforo não. Mas você entende, eu tenho aquele trabalho. Se eu perder esse trabalho e meus filhos, né, o que será de mim? Eu vou ser mandado embora. Por isso que a família é importante numa hora dessa. É por isso, porque você pensa na família, você não faz besteira. Mas quem não tem nada a perder, é sozinho, ou já está tudo perdido na vida, como diz uma gíria aí, é peão rodado, irmãos. Não entra em confusão com ele não, porque ele não tem nada a perder. Então, querido, essa é a bênção de Deus, a graça de Deus veio sobre a vida da família de José. Os seus irmãos foram abençoados diante do propósito que Deus tinha na vida de José, da conservação deles, para que o propósito de Deus se cumprisse, que era o quê? A multiplicação do povo hebreu. Essa é a palavra que Deus tinha sobre aquela família. E José só foi um instrumento de Deus, que foi exaltado, sim, por aquele tempo foi mais exaltado que os seus irmãos. Mas, querido, ele entendeu que ele tinha um propósito, que era a conservação dos seus. Por isso a gente precisa entender o propósito de mim e de você. Nós precisamos entender o propósito nosso na nossa vida. Quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, a gente nunca fica magoado, triste porque não deu certo uma coisa, porque alguém traiu a gente ou alguém feriu a gente. Não. Sabe por quê? Porque Deus não erra. Deus não erra, até nas coisas ruins que nos acontecem. Deus está acima de tudo isso. É o propósito de Deus se cumprindo na nossa vida. Quando a gente entende isso, irmãos, quantas vezes eu ficava, eu vejo minha mãe às vezes se lamuriando, porque nós viemos aqui para o estado de Mato Grosso, porque nós não ficamos lá no Paraná, porque nós tínhamos uma vida estável. Mas eu entendo que foi o propósito de Deus. Foi o propósito de Deus eu morar lá em Jaciara, num bairro até bom. Depois sair daquele bairro, irmãos, me deu uma maior tristeza, que era um lugar onde eu gostava, mesmo que eu não tinha amigos lá, mas era no asfalto, tinha uma escola que eu gostava. Aí eu fui morar no outro lado da cidade, num bairro que era pura terra, irmãos, só poeirão, longe da cidade. Para a gente ir para a cidade, a gente não tinha carro, tinha que ir de a pé, e o pé sujava, a roupa sujava, tudo com aquele, passava os carros, jogava aquela poeira. E ainda que Jaciara ainda tinha um garapão da usina Jaciara, que jogava uma garapa e virava aquela cola, aquele asfalto ali. Mas aí fui morar lá naquela casa, irmãos, de aluguel. A casa era nova, mas não era a casa como nós morávamos no centro de Jaciara. Mas foi ali, ao lado tinha os vizinhos, que eram pessoas pobres, mas que conheciam o Evangelho, que eram os crentes mesmo, do barulho, e ali que eu falava, meu Deus, nunca vou ser que nem eles, ficar tirando sarro deles. Mas foi o dia, irmãos, que eu acabei sendo igual eles. Não tem jeito, que o bem sei que tudo tu podes fazer, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, irmão. E não deu errado, deu certo. E aí eu vim, me converti. E aí quando eu pensava que as coisas iam ficar boas para nós, meu pai perde a visão no ano de 92. E aí foi aquele sufoco. Eu com 18 anos tive que assumir ali o nosso mercado que a gente tinha. Irmãos, fazendo faculdade, aquela luta ali, irmãos. Eu tive que amadurecer rápido demais. E ali, para a glória de Deus, eu consegui formar, pagando faculdade particular. Alguns irmãos conhecem a minha história, E vencemos. E aí o propósito de Deus não foi que eu fosse pastor, eu fosse ministro em Jaciara, sempre foi aqui em Rondonópolis. Deus sempre, se eu não tivesse sido pastor dessa igreja, eu teria sido pastor de outra igreja, porque isso Deus já brotava no coração de Deus. A igreja anterior que eu tinha, eles queriam que eu fosse pastor daqui, O pastor lá da igreja que eu servia no Japão falava assim, olha, você tem que abrir uma igreja lá. Então sempre esse propósito brotou. Se não fosse meu pai ter perdido a visão, nós não viríamos para Rondonópolis, porque nós viemos por causa da escola Braille aqui. Então, querido, até as coisas ruins, desagradáveis que vai acontecendo, vai empurrando a gente para o propósito. Vai empurrando, porque se muitas vezes a gente tem uma vida confortável, tudo dando certo, querido, a gente não vai para o propósito de Deus. Mas às vezes a gente tem que perder alguém da família, às vezes a gente tem que perder dinheiro, ficar sem nada, irmãos.
Porque sabe por quê? Porque tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Até as coisas ruins, irmãos, empurra a gente para o propósito de Deus. Porque se está muito bom, a gente fica acomodado. A gente não quer assumir o propósito de Deus na nossa vida. Não, está muito bem como está, né? Como eu falei para a irmã, que tudo tem uma música que fala que quer ser o crente bonitinho de domingo à noite. Mas não, irmão, quando o negócio arrocha mesmo, você esquece de ser o crente bonitinho de domingo à noite. É 24 horas ligado, irmãos. É madrugada, é à noite, meu irmão. Você clama, chora, você grita, você dá uns goles, aleluia, dá uma rajada de línguas estranhas. É, meu filho, quando o trem aperta, a água dá no pescoço, você tem que nadar mesmo. Se você não sabe nadar, você sai mergulhando de braçada, batendo o pé para tudo que é lado. Então, querido, é assim. Quem tem propósito, irmãos, sabe de uma coisa? Não tem como, irmão, Deus te empurra mesmo. Te empurra para dentro do mar mesmo, e você tem que nadar. Não tem outra volta. Então, descubra o teu propósito. Aí, queridos, depois Faraó mesmo dá o melhor, se preocupa, né? Em dar o melhor. Mas para quê? Para que aquela família cresça. Aos primeiros anos eles tiveram o melhor e foram crescendo. Mas nós sabemos que aquele faraó morre, né? E vence anos de opressão, né? Mas eles, ao primeiro instante, eles receberam o melhor, sem merecer, só porque é filho. Isso é o filho pródigo. Aí, queridos, eles chegam até Jacó e falam: José está vivo. E o pai, olha, não acredita. Ele fica sem palpitar o coração, né? Ele quase tem um infarto, mas não tem, porque ainda é o propósito de Jacó ainda ver José. Porque quem vai fechar os olhos de Jacó é José. Sabe por que muitas vezes alguém da sua família ainda não morreu? Porque eles precisam ver o propósito de Deus se cumprir na tua vida. Eles precisam ver ainda o propósito de Deus se cumprir na tua vida. E Jacó pensa que José está morto, mas pelo contrário, ele está reinando no Egito. Quantas vezes nós pensamos que aquilo que nós mais gostamos, que os nossos sonhos, nossos objetivos, irmãos, está morto. E pelo contrário, as promessas de Deus estão mais vivas do que nunca. Elas estão reinando nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí, irmãos, Jacó tem aquele súbito, né? E aí ele se alegra ao mesmo tempo, e ele vai, porque ele quer ver José. Olha, a única coisa que eu quero é ver José para eu morrer. Olha, ele disse isso aí: olha, o que eu preciso é isso aí, que eu não vou morrer em paz sem ver José. Mas aí ele oferece o quê? Ele chega em Berseba, ele oferece sacrifício. Ele levanta um altar a Deus. Querido, quem levanta altares, quem sacrifica, Deus fala. Deus fala. E Deus falou para Jacó: olha, vai sem medo, porque eu sou contigo. A princípio era o que? Prosperidade. Nós só olhamos a bênção. Se for pensar, os irmãos falam: olha, cresceu o olho, olha, nós vamos receber o melhor da terra do Egito. Nós que moramos nesse deserto, embaixo de tenda, nós vamos ter terra própria, e terra boa. Se for dizer aqui em Rondonópolis, a terra ali da Serra da Petrovina, que é cara, nós vamos ganhar aquela terra lá, é de vocês. Mas aqui outra coisa muito importante que nós precisamos entender. O que fez Jacó aí? Uma palavra de Deus. Saber que Deus estava com ele. Nenhuma prosperidade fora de Deus não é prosperidade, irmãos. A prosperidade de Deus, Deus tem que estar no negócio. Deus tem que estar com você. Prosperidade, irmãos, queridos, sem Deus não é prosperidade, é maldição. Você vai se afastar de Deus. Quanta gente, irmãos: pastor, ora comigo, tá, para meu negócio abençoado, o negócio ó, explode.
Hoje você manda uma mensagem dizendo: como é que você está, meu querido? Tá? Nem visualiza. Amém. Amém. O Senhor sabe, né? Está tendo prosperidade, mas sem Deus. Não, isso não é bom, irmãos. A prosperidade que Deus derrama na vida do servo dele é para você se aproximar mais dele. Tudo que te afasta de Deus é maldição. Namoro que te afasta de Deus é maldição. Emprego te afasta de Deus é maldição. Querido, o que te aproxima de Deus é bênção, porque a bênção de Deus te enriquece. Porque a coisa mais preciosa, irmãos, é Deus na nossa vida. É Deus. É você ter a intimidade com Ele, você poder chegar no teu quarto, dobrar o teu joelho, falar com Ele, irmãos. Não tem coisa melhor de você estar ainda firme na presença de Deus, de você saber que 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, e ainda você ainda está firme. Às vezes a promessa não chegou ainda, você não está vivendo o tempo da exaltação, às vezes você está ainda na boa medida, recalcada, mas ela vai ser transbordante, e ainda você está lá firme com Deus. Muitos lá atrás já estão lá na frente, você ainda está aqui, mas o importante é que você está fiel à palavra de Deus. Quem entende o chamado e o propósito, irmãos, não precisa tanto do resultado mais, porque estar na presença de Deus vale mais do que os resultados. Mas sabe por que o resultado é importante? Por causa dos seus, irmãos. Olha a revelação que Deus me deu essa semana. Nem todos suportam o processo. Nem todos suportam o processo. Nem todos suportam o processo. Nem todo mundo permite Deus mexer na estrutura dele. Cantamos Jacó, cantamos Zaqueu, mas nem todo mundo aguenta o processo, porque mexe no orgulho, mexe nas feridas, mexe em tudo a estrutura de dentro de nós, e dói mesmo, irmãos. Isso não é para qualquer um, irmãos. Mudar de Jacó para Israel não é para qualquer um, não. Às vezes fica manquitola, fica manco, né? Perder, irmãos, ninguém quer. Mas saiba de uma coisa: por você passar o processo, todos da tua casa vão ser abençoados. Por isso a gente não pode desistir. Está doendo? Tá doendo, está chorando, está gemendo, mas o Espírito Santo está intercedendo com você com gemidos inexprimíveis, e a gente tem que ir. Sabe por quê? Porque todos na nossa casa precisam. Às vezes quem não aguenta passar o processo, irmão, tem que pegar a beirinha. Faz parte. A Bíblia fala que a mulher cananeia disse o quê? Jesus diz: olha, não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela não era filha, mas ela disse o quê? Até os cachorrinhos precisam da migalha que cai das mesas dos seus donos. Então ela falando assim: olha, eu sei que eu não faço parte da aliança de Israel, mas eu preciso dessa bênção, Senhor. Minha filha está mal e eu preciso. Ela entendeu quem ela era, e ela entendeu também que ela precisava também dessa boa medida recalcada, transbordante, que ela também precisava pegar a beira. E ela foi o quê? Abençoada. Foi abençoada. A Bíblia fala que domingo nós falamos sobre a pesca maravilhosa. Quem passou pelo processo foi Pedro. Pedro que emprestou o barco. Foi Pedro que jogou a rede. Mas sabemos que aqueles que estavam lá na praia foram chamados também, e também encheram os seus barcos. Amém? Então, se você tem buscado o Senhor pela sua casa, você vai levar o seu cesto cheio de peixe nesta noite. Você vai levar um cesto cheio de pão também. É assim, irmãos. Porque nem todo mundo suporta o processo, mas não deixa de ser abençoado por isso também. Amém? Então, Deus falou para Jacó: vai, porque não temas, não tenha medo, porque eu estou com você. Jacó morreu, José morreu,
mas Deus estava com eles. E no tempo certo, eles saíram de lá. Saíram por quê, irmão? Se eles tivessem essa mordomia toda, eles não saíam de lá, não. Por quê? Porque mudou o governo, agora eles são tratados no chicote. Eles não têm mais o melhor, agora eles são escravos. Agora o que José passa, agora eles passam também. Agora está passando processo, irmãos. Quem não passa o processo hoje, passa lá na frente. Não adianta fugir. Talvez você não passe, mas um filho nosso, um neto vai passar. E aí? Chicote estralou neles, eles clamaram por Deus. E Deus levantou Moisés para tirar eles de lá. Cumpriu a palavra de Deus ou não cumpriu? Cumpriu. Essa é a razão de nós estarmos aqui nessa terra, irmãos. Por causa disso aqui, ó. Nós não estamos aqui simplesmente para fazer número, não. Para dizer que nós somos um acidente. Não, não somos acidente, não. Nós somos plano de Deus, né? Nós somos plano de Deus. Nós estamos por causa dessa palavra, para que essa palavra se cumpra na minha e na sua vida, e na vida daqueles que estiverem ao nosso lado. Esse é o propósito para mim e para você. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor, que essa palavra nos dá a garantia que a bênção do Senhor será transbordante, que até os nossos familiares serão abençoados. E eu quero declarar em nome de Jesus que nós possamos honrar aqueles que nos honraram. Como José teve o privilégio de cuidar do seu pai na sua velhice com o melhor, eu profetizo em nome de Jesus que os filhos desta igreja vão poder honrar os seus pais com o melhor dessa terra. Senhor, debaixo desta palavra, Senhor, quem tem seus pais vivos vai honrar o melhor com seus pais. Por quê, Senhor? Porque nós estamos passando o processo, nós estamos sendo tratados pelo Senhor, e quem passa pelo tratamento de Deus recebe a sua recompensa, e que essa recompensa, Senhor, venha para honrar a nossa família, honrar aqueles que nos honraram. Por isso, Senhor, nesta noite eu quero honrar. Senhor Deus, eu quero orar pelas que são crianças ainda aqui. Senhor, que em nome de Jesus, que o princípio da honra esteja nessa igreja, que os filhos que estão aqui vão honrar seus pais na velhice, Senhor. Meu Deus, e aqueles que já estão com a tenra idade, Senhor, já estão mais maduros, vão honrar os seus pais na velhice, Senhor. Esta é a palavra que eu declaro sobre essa noite. O princípio de honra está recaindo sobre esse lugar, Senhor. Meu Deus, e ninguém vai sair daqui sem ser honrado, Senhor. Meu Deus, porque é a sua palavra que garante isso. Assim nós oramos e abençoamos os teus filhos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, querida? A graça e a paz do Senhor. Até sexta, sábado e domingo. Seu caminho